seguinte, finalmente temos aqui o Alejandro Acosta para conversar com a gente. Bom dia, Alejandro, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Não sei se, enquanto você estava tendo esses problemas técnicos, se você estava conseguindo ouvir a transmissão. Então eu te pergunto, se você não ouviu, eu comentei aqui a questão do silêncio estranho com relação ao Patriot Act Tabajara, e eu pergunto se isso surpreende você, né, o silêncio dos partidos, você que militou muito tempo em partidos de esquerda e no movimento sindical, você via esse nível de cooptação ou é uma coisa inédita? Bom, não me assombra em absolutamente nada. E até um pedido de desculpas da minha parte por esse atraso, mas olha só que coisa interessante acabou de acontecer comigo mesmo. Eu comecei a assistir a transmissão do Duplo Expresso, era umas 7h15, então fiquei assistindo a entrevista, a palestra do Nilo Euriques. Aí, quando eu fui entrar na sala na sala para da minha conexão some e só volta agora, só volta, mas não é só o Wi-Fi, também o celular. Eu achei incrível isso, porque eu estava mandando mensagens para você pelo WhatsApp e eu via que a minha mensagem não chegava, porque ficava com apenas um checkzinho ali, né? Incrível isso, hein? Aliás, falando dessa história de que você ficou sem sinal de celular, aí eu vou comentar o seguinte, né? A última das últimas horas, olha que esquisita, que história esquisitíssima, né? Falando sobre essa questão aí de sinal de celular sumir, de repente já estão fazendo um test drive aí da nova tecnologia. Olha só, deixa eu ver aqui se eu acho. Tá aqui, ó. Saiu lá naquele site cujo financiamento é desconhecido, né? O Poder 360, que patrocina aí jantares entre membros dos poderes de Estado e grandes empresários de multinacionais, né? E jantares finíssimos, né? Cujo financiamento também se desconhece. Olha só, que eles colocam que a Anatel autoriza bloqueio de celular onde Bolsonaro e Mourão estiverem. Onde eles estiverem agora, o sinal do celular vai sumir. Eles não sabem, some para o pessoal entrar no celular de quem estiver ali, não ser detectado. Enfim, o que justificaria isso? Alguém conhece algum outro mandatário que anda, ele tem uma nuvem negra em cima dele, né? Onde ele chega, o sinal do celular some? Eu desconheço isso, né? Mas você vê como esse pessoal aí dos militares está ligado nessa questão da tecnologia. Então compartilhei isso aqui, anotando, né? Que coisa esquisita, e pedindo a opinião do Carlos Soberano, que já comentou e falou o seguinte, ó: o mais provável é que seja para impedir transmissões ao vivo, como a que vazou de Bolsonaro detonando o presidente do PSL. Gravações são mais fáceis de controlar. Pode ser isso aí, mas de qualquer forma, a gente quer saber, Caos, não a razão, mas como que isso é operacionalizado. Eles andam com uma daquelas... Tem aquelas antenas que impedem o sinal de celular em presídios, vão andar com uma dessa, assim, né? Os caras forem para impedir o sinal de celular, uma coisa engraçada isso, né? Mas vamos lá, Alejandro. Quer dizer que você também teve um apagão digital aí hoje? Apagão digital geral, Wi-Fi celular, com 2 chips, não sei o que aconteceu, foi bastante confuso. Somente o WhatsApp que ficou funcionando e ainda não muito confiavelmente. Bom, voltando à pergunta que você me fez, realmente se se vê nas últimas décadas, se vê uma tendência generalizada aos partidos de esquerda se recluírem e, principalmente, se preocuparem muito com operações não estruturadas. Isso é generalizado. As organizações sociais, mesma coisa. Por exemplo, eu conhecia o movimento negro, de mais ou menos perto, movimento popular, e o que nós vimos é exatamente isso. Todo mundo, nos últimos, pelo menos 20 anos, entrou num grau de cooptação, assim, assustadora, é demais. Todas as lideranças compradas, literalmente. São assim, pequenos grupos os que não foram cooptados. Eu estava comentando o caso do PCO na reunião passada, e lembrei que, assim, deixando bem claro que não é nada pessoal, é um exemplo só, porque reflete como que essa questão se generalizou num nível absurdo, né? No caso do PSOL, por exemplo, a título de exemplo, além daquelas questões que eu coloquei, tem o caso dos sindicatos do Frio de São Paulo, que se fala muito pouco, dirigido pelo PSOL desde os anos 90,
E se você seguir a trilha do Pepe Escobar, você vai ver o porquê que esse sindicato, com 12 mil trabalhadores na base, até nós fizemos uma pesquisa, quando a campanha contra nós ficou muito complicada, uns 3, 4 anos atrás, você vai ver que dos 12 mil trabalhadores na base, somente tem 60 afiliados, né? E que é um trabalho cartorial, não tem nenhum trabalho na base, não tem absolutamente nada. Nas assembleias não participa ninguém. Ou seja, esse exemplo de um partido que aparentemente seria de luta, que eu estou dando como um exemplo, simplesmente. Isso que se generaliza em todos os lugares. Alejandro, o sindicato dos frios que você fala é aquele frio de queijo, queijos e vinhos, o pessoal corta ali presunto, salame, o que é frios? Mais grave. As empresas fundamentais que teve nesse sindicato era Sadia, Perdigão. Ah, sim, né? Então são esses frios do pessoal comer mesmo, embutido, né? Salsicha, etc. Claro. Tá. Mas são grandes fábricas. Claro. Isso que acontece. Quando, nos anos 90, Sadia e Perdigão saem de São Paulo e vão por uma série de benefícios fiscais, etc., saem e vão para Curitiba, aliás, não Curitiba, Paraná, e depois se espalha ainda mais ainda, e depois isso aí entra na órbita da JBS, que seria mais um negócio um pouco maior, como vocês sabem, obviamente, JBS, acho que vocês já denunciaram isso aí. JBS agora é norte-americano. Sim. Então, o que acontece? O setor ficou mais esvaziado. Ficaram fábricas menores, não aquelas com milhares de empregados, com algumas centenas de empregados, e dentro daquele clima que se arma a partir dos anos 90, que é uma espécie de acabou tudo, agora é se resignar e entrar no empreendedorismo. Bom, esse empreendedorismo famoso, onde teria a classe operária, os trabalhadores não existiriam mais, teria entrado na veia dos partidos políticos de esquerda, dos sindicalistas, dos movimentos sociais, de maneira assim, assombrosamente generalizada. Esse caso dos frios, é como que um sindicato se transforma num cartório, né? Sem assembleias, com diretores fake, e etc., etc. Um exemplo menor. Isso basta, por exemplo, eu pessoalmente, como disse, eu fiz uma pesquisa no cartório sobre esse sindicato, e é um negócio totalmente cartorial, que quando eu estive na direção do PCO, lembrando aqui que eu fui da direção do PCO durante 3 anos e pouco, e no qual eu participava de tudo, absolutamente tudo que era reunião. Mas essa parte aí era uma caixa preta até para mim, entendeu? Porque eu não controlava as alavancas de gente que já dirigia o partido há décadas, naquela época. Então, eu fiz essa pesquisa de curiosidade e eu vi que era um sindicato netamente cartorial, onde o que valia ali era justamente o imposto sindical, que é uma das questões que eu tinha dito na intervenção passada, na semana passada, que é um problema que acontece com, digamos, sindicatos no Brasil, eu falei que era mais de 5 mil, só a CUT deve ter uns 3.500. Então, isso deve acontecer em pelo menos 70% dos sindicatos, que são todos cartoriais. Eles não funcionam como sindicatos para organizar o trabalhador, não tem boletim, não tem assembleia, não tem organização de trabalhador, não tem nada. É um negócio para fazer negócios, para retirar dinheiro dali. Tem outros, que aí já é uma coisa mais compreensível. Queria mais no exemplo que eu também coloquei a semana passada, que como no Brasil tem uma série de leis que impedem, essas leis são leis draconianas, impedem que um trabalhador, por mais burocrático que seja, ele seja financiado por um sindicato, mas ele poderia ser financiado por uma multinacional, pelo Deutsche Bank, Barclays, que são bancos que nem existem no Brasil. Eles não existem entre aspas, porque eles são os dois, tanto o Barclays em inglês, quanto o Royal Bank of Scotland, da família real britânica, quanto o Deutsche Bank e outros vários, são dos bancos que são os primary dealers das negociatas com os títulos, os títulos públicos.
que a minha Maria Lúcia Fattorelli tem denunciado assim nos detalhes isso. Agora, esses bancos que nem existem no Brasil, sim podem financiar um candidato. Agora, se um sindicato, por mais pelego que seja, exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, for financiar um trabalhador, por mais burocrático que ele seja, isso é crime. E é um absurdo. Então, você tem essas operações não estruturadas de repasse de dinheiro dos sindicatos para os partidos políticos, porque eles, principalmente se eles tiverem tudo uma maquinária e eles não fizeram um trabalho pela base, eles têm muita dificuldade de financiamento. E aquela questão que eu coloquei, é uma questão simples. Você tem um sindicato que é de, vamos supor, eu não sei o número o que era o imposto sindical do Sindicato dos Frios, mas eu tenho de outros sindicatos que eu conheço muito de perto. Eu falei de um sindicato dos Correios, que com a base de 8 mil trabalhadores tinha R$ 1 milhão de imposto sindical. Outro da área de informática, com 60 mil na base, que tinha imposto sindical de 5 milhões. Então, em cima de uma forte campanha, quem estiver na direção do sindicato, um simples trabalhador vê aquilo e vê ainda uma forte campanha para ninguém fazer nada, porque agora era a vez da democracia, ou seja, democracia imperialista, porque são os grandes capitais que se beneficiam com essa democracia. Então, ele vai pela via mais fácil. Isso não é nenhum segredo para ninguém. Aqui, mais uma vez, não se trata de moralismo, também não se trata de fazer críticas por fazer, é um fato. E fato é fato. O que for de positivo, veja de onde vier, obviamente que tem que ser apoiado. E obviamente isso aí. Agora, quando esse positivo ele trouxer alguma coisa não tão positiva, e principalmente, eu estou até falando essas questões a esse nível, porque eu, por exemplo, vi no grupo do Duplo Expresso uma coisa que me deixou assim, um pouco indignado, tanto assim pelos anos que eu militei no PCO, ver essa carta, ou essa nota como chama, do Miguel de Rosário, publicado no site do PCO. Eu achei um absurdo. Sim, você se refere, no caso, àquele, né, aquele ataque que a gente sofreu em fevereiro e março, com Nassif, Miguel do Rosário, etc., e foi, de fato, reproduzido lá no Diário da Casa Operária. Eu entrei em contato com editores pedindo que retirassem, mandei todas as provas que aquilo era mentira, e, no caso, um pediu para eu parar de encher o saco e depois me bloqueou no Facebook, né, mas tomou ciência, a gente tem print disso, e nunca foi retirado, né? Eu não entendo. Eu entendo que esse pessoal do Piguinho Vermelho, como eu mostrei, Renato Rovai, Revista Fórum, DCM, 247, o próprio Nassif, Viu Mundo, esses que orbitavam o PT, eu compreendo que eles mantenham isso lá, que é aquela história de, né, ver o meu desmentido e 9 afirmando, para uma mentira repetida muitas vezes se tornar verdade. Né? A pessoa fala, não, mas aqui tem 9, 10, 15 falando que o Rômulo Maia trabalha para Trafigura e foi um corruptor de países africanos. Eu tenho o meu um lá isoladinho falando, não, é mentira, está aqui um documento das Nações Unidas e um pronunciamento de um funcionário das Nações Unidas dizendo que Luiz Nassif mente. Aí não, fala, não, mas tem 10, 15, né, pela representatividade, é assim que as pessoas, em geral, tendem a formar o seu convencimento nas pesquisas nas redes. Então, eu entendo por que esse pessoal que orbita e depende financeiramente do PT, do que há de pior no PT, mantém isso lá. Agora, o Diário da Casa Operária, eu realmente não compreendo até hoje, sendo que eu já reclamei, a pessoa viu e pediu para parar de encher o saco. Sim, isso obviamente é uma questão que é inaceitável, porque essa nota, além de falsa, em cima eu tinha visto quando você postou o documento assinado por um funcionário das Nações Unidas, que aquilo era falso, você deu todas as explicações, isso é inaceitável. Não tem como aceitar isso. Tudo bem, pode organizar as caravanas que quiserem para Curitiba, apoiamos, campanha da liberdade de Lula, apoiamos, mas esse tipo de operação em pinça, operação que vem pela direita e pela esquerda, e que eu sofri na pele, de todos os lados. Eu fui acusado de ser agente da CIA, do Mossad, agente de mais não sei o quê, depois que eu era fazendeiro, depois que meu pai era dono de grandes frigoríficos. Meu pai é um coitado, eu estou na casa do meu pai nesse momento. Se eu te mostrar a casa do meu pai, você vai cair de costas.
Olha só, vou mostrar aqui na tela, está aqui, foi publicado em 7 de março de 2018, o artigo Minha Opinião sobre o caso Duplo Expresso. Aqui é lá no Diário da Causa Operária, né, o site. Aí tá aqui, ó, você vai ver, tá aqui negócio de, o texto lá do Miguel do Rosário, dizendo, me chamando de Cabo Anselmo e tal. Aqui tem até a foto do Cabo Anselmo, né, um conhecido infiltrado, traidor da resistência contra a ditadura militar, do enfrentamento. E daqui, ó, você vê que é o jornal, assim, acervo do Diário da Causa Operária. Aqui embaixo você vê que é o site lá e é mantido, apesar de eu já ter pedido aos editores que retirassem isso, mas infelizmente não foi feito e até fui bloqueado no Facebook por repetir a cobrança. Bom, esse tipo de coisas, agora já dando mais uma perspectiva política, primeiro que é inaceitável, mas é compreensível. É compreensível. Até é compreensível porque esses blogueiros do PT saem que nem cachorro a grito se vendendo por 4 moedas para garantir uma certa estabilidade. O que é realmente muito negativo para a luta. E isso não pode ser aceitado. Ou seja, o que deve ser aceitado aqui é assim: a política que for em defesa dos trabalhadores, do povo brasileiro, da soberania, venha de onde vier, isso tem que ser aceitado, tem que ser defendido. Mas o que beneficiar exatamente o oposto, mesmo que venha da mesma fonte, tem que ser denunciado. A vida é complexa, ninguém é perfeito, mas não vamos nos fazer de bobos. Eu, por exemplo, conheço assim detalhes, não somente do PCO, mas de várias outras organizações, que eu compreendo. Por exemplo, no caso dos Correios, nesse momento, nós, inclusive, lançamos uma política que era assim: mobilizar. Nesse momento, é preciso mobilizar os trabalhadores porque está vindo um trator contra todos. E a categoria que tem um espírito de luta nesse momento mais combativo é a categoria dos Correios, por incrível que pareça, para quem não está ao par dos detalhes. Só que acontece, se a burocracia sindical ela se dispor a mobilizar, nós somos a favor de dar uma trégua. Nós até conclamamos o trabalhador para isso, mas ela tem que mobilizar de verdade. Ontem, por exemplo, saiu uma fotografia de dirigentes dos Correios da Bahia, toda a direção desse sindicato, abraçados com a ACM Neto. Esse ACM Neto é o neto do ACM, que era quem começou com esse entreguismo brutal dos Correios, por exemplo, foi ministro das Comunicações. É uma falta de vergonha na cara que não tem par. Isso aí seria muito interessante também vincular com outros processos. Por exemplo, um dos assuntos que estava no tema que nós devíamos abordar hoje, e eu fiquei meio atrapalhado por conta desses espíritos malignos que entraram nos meus sistemas, é a questão das eleições no Uruguai. E elas são importantes. Vale a pena fazer um breve apanhado nisso, porque o Uruguai é um país aparentemente insignificante. Um país que tem 3,5 milhões de habitantes, um país que fica ali no meio do Uruguai, da Argentina e do Brasil, mas é um país que ele tem uma importância enorme. Sabe por quê? Porque quando ele é formado como um país atual, no ano de 1830, a partir de uma interferência direta do Império Britânico na época, o objetivo dele foi criar um estado tampão justamente entre a Argentina e o Brasil. Só um pouquinho de história, rapidamente. O que era a província cisplatina, hoje Uruguai, ela foi descoberta no ano de 1500 e pouco por bandeirantes que os espanhóis chamavam de adiantados ou adelantados, que entra no Rio da Plata e ele vai ser morto por indígenas, charrúas. E o Uruguai ele só começa a ser colonizado no início do ano de 1700, porque um desses adiantados vai no Paraguai, pega um pouco de gado, joga no Uruguai, algumas dezenas, e em 50 anos o país inteiro estava inundado de gado. A partir daí se forma o Uruguai. Mas, perdão, Alejandro, ele soltou e deixou como gado feral, assim? Eles se reproduziram sozinhos lá? Ah, é? Sozinho. Que interessante. Claro, o território é muito favorável à pecuária. A partir daí, o que acontece?
no ano de bom, um pouquinho depois, você vai ter o auge da cidade de Montevideo, que é um grande porto, que tinha condições naturais muito mais favoráveis a Buenos Aires. A rivalidade entre Uruguai e Argentina, principalmente nessa questão dos portos. Aí, no início do século XIX, começa um grande movimento, principalmente a partir de Montevideo, pela independência do Uruguai, que é aquele movimento independentista, que culmina numa grande batalha liderada por um uruguaio, que era filho de espanhol, que era um capitão do exército, chamado Artigas, que é um dos grandes líderes das revoluções independentistas na América Latina, e que derrota o exército espanhol. A partir daí, acontecem as chamadas, uma coisa chamada Assembleia do ano 1813, que acontece em Buenos Aires. E a partir do Uruguai, a partir desse caudilho, se estabelecem toda uma série de diretrizes, algumas muito avançadas para a época, como relação à reforma agrária, etc. E há um racha ali entre o que seria Buenos Aires, que era o ex-virreinato de Buenos Aires, e, por outro lado, tinha a província Cisplatina, hoje Uruguai, e mais 5 províncias do norte da Argentina. Essa forma as Províncias Unidas do Rio de la Plata, liderada justamente por esse Artigas. Esse José Gervásio Artigas muda a capital do país, de Montevideo, para um povoadinho assim que não era nada, no norte do Uruguai, do outro lado do Rio Uruguai. Uruguai em Guarani significa Rio dos Pássaros Pintados, ou de cores. E vendo isso, o que acontece? Em uma operação em pinça, para variar, Império Português, Buenos Aires independizado, e Inglaterra faz uma invasão em conjunto, subvencionada pelos ingleses, que era Buenos Aires invade as 5 províncias do norte e o Império Português invade o Uruguai com as tropas que tinha no Brasil, que já era, o Brasil Rio de Janeiro já era a capital do Império Português, depois da migração da coroa, ajudada também pelos ingleses, quando era iminente a invasão de Napoleão, que nunca aconteceu. Bom, com isso, para as províncias do norte da Argentina são submetidas em 2 anos, e o que hoje é o Uruguai é submetido em 4. Em 1824, há um desembarco de alguns líderes caudilhos também uruguaios e começa uma gesta de luta contra o Império, na época, brasileiro, em 1824, que se conhece como Desembarco dos 33 Orientais. Aí, com isso, com essa luta e com a pressão da Inglaterra, se chega à independência em 1830, com o Estado tampão, onde o que era a província Cisplatina perde a metade do território, que são as missões, e hoje fazem parte do Rio Grande do Sul, e a história vai indo. Muito interessante porque nessa época, em 1800 e pouco, primeiro se massacram todos os indígenas, se formam 2 partidos que existem até hoje. Isso é muito importante entender, porque os partidos políticos no Uruguai têm 170 anos. Há uma guerra civil aí e se forma o Partido Colorado, por conta da cor da divisa, de um pano que ele usava aqui, um lenço, e o Partido Branco. O negócio vai avançando. No início do século XIX, há um grande auge econômico por meio de um outro caudilho chamado Batlle, o Valle e Ordóñez, né? Que faz toda uma série de reformas. Em uma época de vacas gordas, se constrói, por exemplo, o Palácio Legislativo, que é o Congresso, que é um dos centros de visita muito importante de Montevideo, todo em mármore, etc. O país ele ganha muito com a pecuária, principalmente vendendo produtos da pecuária na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, Guerra do Coreia e no início da Guerra do Vietnã. E aí começa a decair. Um ponto muito importante, se vê essa pincelada histórica, que o Uruguai, junto com Chile e Argentina, foram os 3 laboratórios para o neoliberalismo, porque eram os 3 países mais avançados que tinha na época em toda a América, do Latinoamérica, com grandes avanços sociais. Só para vocês terem uma ideia, até a década de 60, 20% do PIB no Uruguai era para a educação e mais 20% para a saúde.
Eu conheço espanhóis que migraram para o Uruguai na segunda metade da década de 60 e quando chegaram lá esperavam achar um monte de índio com lança e nu. Bom, e acharam que e se encontraram que o país era mais desenvolvido que a própria Espanha na época. Né? Isso tudo vai ser destroçado com as experiências neoliberais que arrebentaram com o Uruguai, com a Argentina e com o Chile na década de 70. E aí há uma ditadura militar no Uruguai muito brava que vai de 73 a 84. Um ponto muito importante aqui. Se diz que as ditaduras militares no Uruguai, no Brasil, na Uruguai, na Argentina e no Chile foram por conta das guerrilhas. No caso do Uruguai, nós tivemos um movimento de massas até os Tupamaros, que um grupo guerrilheiro, eu sei porque tive até tios que participaram disso, conheço muita gente que militou com os Tupamaros, e que teve mais ou menos 4.000 militantes, entre militantes e simpatizantes. Considerando que na época era um país com 3 milhões de habitantes, que hoje tem 3,5, era um negócio gigantesco. Na Argentina, não sei se essa é uma informação de domínio público, mas por que houveram 30.000 desaparecidos para mais? Bom, porque os movimentos guerrilheiros eram muito fortes. Você tinha os montoneiros e o ERP. ERP é um movimento guerrilheiro fundado pelos irmãos Santucci, que de tão forte que era isso aqui, chegaram a refletir a estrutura do exército, com operações espetaculares de todos os tipos, desde sequestro de aviões, desde sequestro de quartéis, etc. Mas o que deve ser dito é que no Uruguai, na Argentina e pior ainda no Chile, com o MIR, o movimento de esquerda revolucionário, que chegou a ter no máximo 600 militantes, eles todos estavam praticamente controlados e massacrados antes das ditaduras militares. No Uruguai, por exemplo, a primeira queda da direção nacional, onde Pepe Mujica vai junto, foi em 69. E a segunda em 72. A ditadura em 73, e ainda com uma peculiaridade muito importante que se junta com esse negócio das eleições. Em 76, há um golpe dentro do golpe no Uruguai, que nem aconteceu com o ato institucional número 5 no Brasil. Só que, no Uruguai, eu estudei esses atos institucionais quando estava no colegial, voltei a estudá-los há pouco tempo, é uma cópia dos atos institucionais no Brasil. O número 5 do Uruguai é o número 5 do Brasil, igualzinho. E agora, por que eu digo tudo isso? Basicamente, um motivo importante é por que essas eleições, num país relativamente secundário, com um PIB de 50 bilhões, que é o do Uruguai, claro que agora tem outros componentes econômicos, né? Como, por exemplo, agora já não é só pecuária, agora tem grandes papeleiras, indústria de papel celulose, tem 3 enormes, está para surgir uma quarta. Isso aqui é um ponto muito importante, que é o milagre do Uruguai, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas por que essas eleições são importantes? Porque no Uruguai é o primeiro laboratório onde vai ser replicado o modelo dos atos Tabajara, etc., etc., agora, nessas eleições. No Uruguai, nós temos as eleições, agora no dia 27 de outubro. Eu, por exemplo, nesse momento, estou no Uruguai, na casa do meu pai. Depois até eu poderia mostrar um pouco o que é a casa do meu pai, para esses sacanas que ficam em campanha, eu me respeito. Por exemplo, olha o que é o meu quarto. Ó, isso aqui é... Você está vendo? Esse é o meu pai, o dono de frigoríficos. Está vendo? Olha, dono de frigorífico. Uma casa certo? Simples, é. Simples e mais um pouco. Eu sou capaz de trazer o meu pai aqui para dar um depoimento, porque tem sacana que diz que é dono de frigorífico. Acho que ele está um pouquinho... Meu pai tem 80 anos hoje, um pouquinho menos do que isso, né? Só para ver como que as campanhas são armadas. Voltando à questão das eleições. No Uruguai, junto com as eleições no dia 27 de outubro, está sendo feito um referendo. O que importa nas eleições do Uruguai é o referendo. Sabe por quê? Porque no Uruguai o referendo é toda a cópia do golpe militar no Brasil. É o primeiro país onde está acontecendo isso. Por isso que é importante entender. Está sendo criada, olha que ridícula, tem uma guarda nacional no Brasil. No Brasil não, no Uruguai. Uma guarda nacional, um país que 187 mil quilômetros quadrados, 3 milhões e meio de habitantes, um país que era pacato até um ano e pouco atrás.
Agora começou uma campanha brutal no Uruguai contra a insegurança. País super pacato. Eu várias vezes venho no Uruguai. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa insegurança, eu tenho uma fortíssima suspeita. Eu não posso provar, mas eu tenho uma suspeita do que se trata essa insegurança. Quem conhece o Uruguai, eu nasci aqui, eu conheço isso aqui profundamente, posso dizer uma coisa. Bastaria você colocar aqui 30 agentes disfarçados do Mossad ou da CIA, você gera pânico nisso aqui. Por exemplo, eu tenho uma tia com quem eu morei muitos anos no México, etc. Eu estive na Europa com ela, inclusive, que hoje tem 70 anos. E a minha mãe, que hoje tem 74 anos, eles trabalharam fazendo trabalho com comunidade, até eles se aposentaram 5 anos atrás, comunidades muito pobres. Então, você sabe como que esse negócio funciona. É impossível um grau de insegurança a esse nível. Primeiro, porque se você liga os canais de TV, sabe o que é? Os canais de TV é que nem você ter um canal policial. Certo. Então agora é como se tivesse vários Datenas uruguaios. E todos os canais são assim. Todos os canais. Que tragédia. Todos. Um negócio para gerar pânico. O Alejandro, aí você falava dessa questão e a gente vem anotando aqui que a corrupção já se esgotou como bandeira político-eleitoral no último ciclo e agora a segurança pública vai ser com isso que o Bolsonaro e, enfim, o fascismo, os militares vão. Então, você está vendo já isso acontecendo no Uruguai. Sim. Muito importante as eleições do Uruguai em dois sentidos. Primeiro, pelo próprio desenvolvimento das eleições, que eu vou dar alguns dados agora. E segundo, porque é o primeiro laboratório para aplicar a política que o imperialismo norte-americano está aplicando no Brasil, esse golpe semi-disfarçado, que é um negócio digno de dar inveja a Hitler e que se está replicando por Uruguai por meio desse referendo, por meio de uma campanha de terror que está sendo colocada em pé para tirar do poder a Frente Ampla. A Frente Ampla, uma coisa interessante aqui, ela governa o Uruguai como um todo desde 2003. Por quê? Porque em 2002 o Uruguai quebra. Por que o Uruguai quebra? Porque em dezembro de 2001 a Argentina quebra. Foi o famoso argentinaço, quando De la Rúa, presidente do Partido Radical na época, tem que fugir de helicóptero para não ser massacrado pelas massas enfurecidas em Buenos Aires. Aí, esse acontecimento na Argentina se reflete no Uruguai, onde, na época, ainda é uma praça financeira, na época era mais ainda, os argentinos tiram do país 6 bilhões em 2 meses e o país quebra. Então, o nível de pobreza que era baixo vai lá nas alturas. Eu conheço por causa desse trabalho da minha tia, da minha mãe, nas comunidades, etc., já desde essa época. E há uma manobra aí para que a Frente Ampla, que já governava e fazia um período, a intendência, ou seja, a prefeitura de Montevideo, assuma o governo. Há uma espécie de meio que acordo aí. Então, a Frente Ampla vence de lavada e entra com uma somatória de programas sociais, alguns deles muito importantes. Coisa muito importante aqui. O ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, uruguaio, que, na minha opinião, é o verdadeiro presidente do Uruguai, ele é o mesmo no primeiro mandato do Tabaré Vázquez, depois no governo de Mujica e agora no segundo de Tabaré Vázquez. Um ministro da Economia que seguiu a cartilha do imperialismo norte-americano com uma ressalva. Por que o Uruguai não quebrou de vez? Ele quebrou, mas por que não foi totalmente espatifado em 2002? Justamente pelo problema que se repete agora. Aquela história do Hegel, que eu mencionei numa das últimas intervenções contigo, no Duplo Expresso, que a história vai em espiral, volta ao mesmo lugar, só que um nível acima, em espiral. Então, o que os norte-americanos ficaram preocupados em 2002? Se o Uruguai, um país pequeno, tampão, explodisse em 2002, poderia gerar um impacto, sendo um país pequeno, na região. Porque uma coisa importante que a maioria das pessoas não sabe do Uruguai, primeiro que é uma população, bom, não tem indígenas, quase não tem negros, porque não houve escravidão por conta da economia, era pecuária.
os negros que têm aqui, descendentes de negros, são ou ex-escravos domésticos. A escravidão aqui foi abolida em 1813. E os negros que fugiam do Brasil para o Uruguai. Uma população muito oculta, ultra politizada. Uma das coisas que eu estava conversando com os meus amigos aqui, os meus tios, ontem, por exemplo, meus pais, como é possível que com uma direção tão maluca, tipo Haddad, assim, a esse nível, da Frente Ampla, eles consigam um grau de mobilização tão enorme. Outro dia eu estive numa manifestação, mobilização da Frente Ampla, bom, eu fiquei espantado do tamanho daquilo, gigantesco para o grau da população. Se trata também de um país que passou também, fez uma grande greve geral no ano 71, que deu origem à Frente Ampla, no ano de 1971. E outro ponto é que isso aqui é pouco conhecido. Quando acontece o golpe militar em 73, em junho, há uma greve geral que dura 3 meses, que paralisou tudo. Eu me lembro porque nessa época eu era criança, eu ia à escola. Me lembro tudo como os militares atuavam. Eu tinha um tio que era do exército, que me deu toda uma série. Quando eu cresci um pouco, ele me falou um pouco melhor o que tinha sido aqui. Então, o que nós temos é um país que, apesar de pequeno, é um país peculiar. E os norte-americanos, em 2002, o que eles fizeram? Ao invés de aplicar a política da dívida, impondo uma série de condições, que nem eles fizeram na Argentina, e que obrigaram a Argentina a declarar uma moratória fake, porque essa moratória dos Kirchner não foi uma moratória, isso é mentira. Inclusive, mentira do próprio kirchnerismo. A metade da dívida, nessa época, era com o Banco Mundial e com o Fundo Monetário Internacional. Aí não teve conversa. E a outra metade da dívida, o que aconteceu, que ela foi renegociada. Não foi eliminada. Houve uma extensão no prazo. A do Fundo Monetário, aí não teve nem renegociação, foi na pancada só. Bom, e aí há uma série de detalhes com a Argentina. Com o Uruguai, a questão foi mais leve, pegaram mais leve. Então, nisso que pegaram mais leve, porque tinha medo que o Uruguai explodisse, o país mais ou menos se estabilizou. Muito importante aqui, fundamental, para entender o Uruguai, até para entender um pouco da Argentina. A política base material para sair dessa crise do Uruguai, porque ficou totalmente arrebentado. A miséria, a população abaixo do nível de miséria, saiu em meses, por exemplo, de 3%, 5%, e foi parar em 60%. Um negócio absurdo. Gente de classe média, que eu conhecia, teve que morar em favelas, que no Uruguai tinha pouquíssima favela. Se inundou de favela esse negócio. E aí, como que saíram da crise? Bom, por uma parte, por meio de uma rebelião, a Frente Ampla passou panos quentes nesse negócio. E, em segundo lugar, entraram com a questão do auge das commodities. Começou a plantar soja transgênica, que ainda não existia no Uruguai, e eucaliptos de maneira assim gigantesca. E aí, com isso, o que acontece? O Uruguai se beneficia do alto preço das commodities, principalmente de soja e do papel celulose, sai da crise, com isso faz toda uma série de programas sociais muito importantes, tira um monte de gente da miséria. Por exemplo, a minha mãe, eu que seria filho de um grande dono de frigorífico, ela mora num apartamento bom, que demorou 10 anos para construir, por meio de uma série de questões, mas que vem de um desses programas sociais. Os meus tios, mesma coisa. Eles moram num desses apartamentos que o governo deu. E é muito bom até, de frente à praia, uma série de coisas. A qualquer momento eu posso até mostrar para vocês ver o nível dos programas sociais no Uruguai, que são muito bons. O negócio do cooperativismo avançou muito. Tem uma série de legislações muito avançadas, como, por exemplo, a questão do matrimônio gay, divórcio gay, legalização da maconha. Bom, me foge, mas tem várias legislações muito avançadas. O próprio Pepe Mujica, que eu conheço pessoalmente, ele e a mulher dele, e os meus tios conhecem ele mais ainda, é uma pessoa muito interessante. Você conversa com ele, é uma pessoa super assim, sabe? Muito duro. Ele ficou 14 anos numa solitária, nas piores condições. É uma pessoa que é muito simples demais. Só que aí entra o problema.
fora da questão pessoal, e eu gosto muito dele e da esposa dele, a política da Frente Ampla é uma política limitada. Os programas deles e até essas leis, obviamente, foram muito boas. Só que, para fazer isso, eles hipotecaram o futuro das próximas gerações no Uruguai. Essa questão da soja transgênica com venenos e agrotóxicos de monte, os eucaliptos, vai fazer com que o Uruguai daqui a, sei lá, 50 anos, 100 anos, seja um deserto verde. Já começam a aparecer sintomas. Eu, por exemplo, tenho uma prima aqui que trabalha, ela trabalha com química, mas agroquímica, para a agricultura. Ela me disse que o nível de produtos químicos na água, por conta que isso se infiltra no lençol freático, já aumentou 14 vezes. Desde a década passada. Então, é uma questão grave. Então, uma situação no Uruguai peculiar e que gerou um problema. Qual é o problema? A absorção de recursos públicos nos programas sociais tem sido muito grande. Então, os norte-americanos, a partir de 2015, aplicam uma política para toda a região que é acabar com esses programas sociais. Por isso que a Dilma, inclusive, foi tirada do governo para colocar um Bolsonaro. Aqui o que estão fazendo a mesma coisa. Só para você dar uma ideia para vocês. Nas primárias, que aconteceu no dia 30 de junho, eu não estava aqui, mas eu estava na Europa, inclusive, mas meus amigos e a família estão aqui, então acompanhei isso de perto. O resultado em cima de uma campanha bastante agressiva da direita, qual é que foi? Vamos pegar os 3 partidos principais. Partido Colorado, esse Partido Colorado que governou o Uruguai durante centenas de anos, ele está praticamente fora da jogada. O Partido Branco, a Frente Ampla. E surgiu um 4º partido muito importante, Cabildo Aberto. E quem que é o militante, quem que é o dono desse partido? O ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que foi demitido pela Frente Ampla no começo desse ano. Muito interessante. Ele é um general Mourão. Não chega a ser um Bolsonaro, um general Mourão. Igualzinho, idem. E agora, nós tivemos que, nas eleições primárias, um candidato, que o pai dele tinha sido presidente do Uruguai, chamado Lacage, ele tirou sozinho mais votos que todas as listas diferentes, aqui por listas, né, são primárias, da Frente Ampla. Ele tirou 250 mil votos, todos da Frente Ampla juntos tiraram 270 mil. Quase a mesma coisa. Ou seja, é só para desmoralizar. Para dizer, nas eleições agora, dia 27, é impossível o Partido Branco não ganhar com essa campanha, inclusive. Uma campanha feroz, uma campanha onde, em princípio, por conta dessa peculiaridade do grau altíssimo de politização dos uruguaios, é o mais provável que todas as pesquisas dão que a Frente Ampla ganhe, tipo, com 39% dos votos. Os brancos devem vir com os 22%. Vamos ver como que isso vai se desenvolvendo. Só que se você junta Partido Branco, Partido Colorado, Cabildo Aberto e mais a direita como um todo, tem muito mais votos numa segunda volta, que é o partido da Frente Ampla. E, inclusive, aqui 2 considerações. Esse candidato que ganhou da Frente Ampla, que é do Partido Socialista, é um dos componentes da Frente Ampla, e tem como vice uma mulher que é do Partido Comunista. Bom, comunista, socialista e comunista, assim, seria um eufemismo, é um nome, né? Eles estão totalmente integrados ao regime, aos acordos com norte-americanos, etc, etc. Bom, foi conseguido com 1000 manobras, né? Então, uma ressalva, essa mulher que é a vice era do Partido Comunista. Agora, ela já se integrou completamente ao esquema. Então, essa Frente Ampla está fazendo o mesmo jogo de que o Haddad fez no Brasil. Eu outro dia estava assistindo um debate entre Daniel Martínez, que é o candidato da Frente Ampla, e que é o candidato do Partido Branco, Lacage. Eu pensei assim,
Nossa, mas esse debate eu já vi. Esse filme eu já vi. Pô, olha a Haddad falando. Não, não era Haddad, era Daniel Martínez. A mesma coisa. A campanha contra a corrupção no Uruguai chega a ser tão grotesca que o candidato inicial, que era um candidato muito forte, um cara jovem, bonitão, tipo Haddad, assim, filho do fundador dos Tupamaros, chamado Raul Sendic, ele foi tirado do páreo porque ele comprou com um cartão de crédito corporativo da Petrobras uruguaia, chamada ANCAP, um colchão. E fez algumas outras compras pessoais. Com isso veio uma campanha feroz. Depois se descobriu alguma coisa meio boba, que ele tinha falsificado um título universitário, não sei o quê. Fizeram uma campanha tão grande contra ele que queimaram ele e mais os próximos 3 candidatos da Frente Ampla que vieram a seguir. Ou seja, no Uruguai, em resumo, o que nós temos é o laboratório, que nem houve na década de 70, a história se repete, para aplicar no Uruguai a mesma política que está sendo aplicada no Brasil. E o laboratório é a seguir. Na Argentina, é muito difícil de ser aplicada. Eu vi o Jorge Vior tratando isso muito bem, que é a questão do exército, que ficou totalmente desmoralizado por todo um aspecto depois da Guerra das Malvinas. Ser derrotado numa guerra não é um negócio simples. Então, um candidato natural é o Uruguai. Se no Uruguai esse negócio vingar, aí irá isso para outros países. Uma coisa muito importante quando a gente avalia isso, cruzando toda essa questão da esquerda, que agora até com os acontecimentos no Equador entra em debate, que nós vemos que nós temos agora uma esquerda seguindo o pensamento do Hegel, de Marx, dos ciclos, ela está em fase terminal. Ela é uma esquerda que ela se constrói na década de 80, ela é colocada contra a parede, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, com essa campanha do neoliberalismo, a vez do empreendedorismo, não, o socialismo não é mais, agora é a democracia, essas baboseiras todas, que pega profundamente todo mundo. No caso da Frente Ampla, violentamente. Frente Ampla, na década de 80, já apoiou privatizações em massa, etc., etc. E a maioria foi para a direita de maneira assim, gritante. O Mujica se manteve ali meio que no centro. Alejandro, sobre essa questão das privatizações, o Uruguai continua tendo as estatais, porque, por exemplo, as telecomunicações não tinham sido privatizadas. Como é que está isso hoje em dia? Tem privatizações parciais. Por exemplo, no Uruguai você tem Antel, que é a empresa do Estado. Mas você tem várias empresas que são privadas também. Então eles acabaram com o monopólio, mas mantiveram a estatal. Mas mantém o monopólio em vários outros setores. Por exemplo, o setor de distribuição de petróleo é ANCAP ainda. Que mais? Bom, tem vários setores onde tem ainda empresas públicas, mas a maioria foi desmantelada por completo, que nem na Argentina. Certo. E a esquerda, no geral, perdeu o rumo de casa por completo. O que tem mais ou menos de esquerda seria essa Frente Ampla que está super direitizada. E depois pequenos grupos, super pequenos. Sem base de massa, porque o movimento de massas ele se manteve paralisado até agora há pouco, né? No mundo inteiro, inclusive. Essa questão do Equador também chama atenção. O que eu consegui assistir entre 7h15 até as 8h20 da exposição do Nildo Euriques, eu gostaria de fazer algumas complementações, além de todos os dados que ele colocou de maneira muito assertiva. Muito bem. Alejandro, a gente tem mais 10 minutos, então tenta encaixar o seu comentário, que você consiga falar as coisas mais importantes sobre essa questão do Equador, para que a gente não perca o principal. Tá, então o que nós vimos? No caso da CONAIE, é verdade que ela é uma organização muito forte no Equador, só que tem ali também elementos muito burocráticos. Um ponto que acho que ele não mencionou, que seria importante mencionar, a CONAIE ela retira o apoio a Rafael Correa quase a seguir. Só que nas últimas eleições, ela não apoiou Lenín Moreno, ela apoiou Guillermo Lasso, que era um dos candidatos à direita, um banqueiro. Ou seja, esse é um ponto importante de destacar. Então, nessa negociação, nós temos que
a burocracia da CONAI, que também é uma burocracia que a controla, ela conseguiu impor essa negociação, mas ela não é unânime. Não é unânime. Isso, obviamente, vai gerar todo um descontentamento, porque, dado ao grau da mobilização que havia no Equador, era possível pedir mais, exigir mais, porque esse decreto que foi revogado não tem como deixar de voltar. O que seria o problema ali? O decreto ela é uma imposição do Fundo Monetário, que emprestou 4,2 bilhões, mas que é o empréstimo total, considerando as outras fontes de quem emprestou, eram vários outros bancos, chega a mais de 10 bilhões. Então, uma imposição. E agora o que virá é um novo decreto com o apoio da CONAI, que virá por outros ângulos. E isso vai gerar um problema grave ali. Esse movimento no Equador foi a maior revolta popular desde 2005, que foi aquilo que o Nildo Uriques falou contra Lúcio Gutiérrez. Teve outras no último período, como, por exemplo, uma coisa que se tem falado extremamente pouco, sobre a revolta no Haiti, que está acontecendo no último ano. A revolta ali é espetacular, é enorme, só que é um país muito atrasado. Ou, por exemplo, na Nicarágua. Aí foi uma revolta parcial, porque teve dedinho dos organismos de inteligência. Ou a que aconteceu em Porto Rico, que acabou obrigando o governador de Porto Rico a renunciar. Ou seja, há toda uma série de sintomas onde no Equador se tem um grande movimento, o maior movimento de todos, e ao que tudo aparece, essas movimentações deverão, no próximo período, se acontecerem em vários lugares. O próximo candidato a quebrar é a Argentina, que nem o Vior falou nesses dias. No próximo ano, a Argentina tem que pagar 55 bilhões de dólares até meados do ano. Não tem esse dinheiro. E o plano do imperialismo, que é fazer um governo de unidade nacional, da mesma maneira que Macri foi apoiado pelo peronismo e o kirchnerismo, agora é fazer a jogada inversa, que ele seja apoiado pelo macrismo, ou seja, que a Alberto Fernandes seja apoiado pelo macrismo para impor um grande ataque contra os trabalhadores, e isso obviamente vai gerar toda uma desestabilização. No Uruguai, idem, o que vem no próximo período é um grande ataque também. O que nós estamos vendo que vai acontecer na Colômbia, por exemplo, isso aí também está indo para uma grande crise. Essa questão da volta das Farc, uma parte, por exemplo, um deles, aquele do óculos, o Jesus Santrich, esse aí eu conheço, já entrevistei também. Então, é um racha de dois dos dirigentes militares mais importantes da Farc, não é qualquer coisa. Eles podem ter algumas caracterizações próprias, mas é um movimento ali, e tem todo um movimento operário avançando na Colômbia. No México também a situação é bastante crítica, um movimento muito controlado. México e Argentina têm uma característica em relação ao movimento sindical. Esses movimentos sindicais são verdadeiras máfias, são bandas armadas, matam gente e tudo. A força sindical no Brasil, que é uma central sindical da direita, ela seria uma esquerda da CGT, na Argentina, para você ver o grau de loucura que isso aí é. No Uruguai, já temos uma coisa diferente, é o PIT-CNT, que é uma burocracia mais vinculada ao Partido Comunista, só que é um negócio burocrático, não chega a ser uma máfia. Então, em relação a esse apanhado como um todo que nós estamos vendo, o que nós temos? No próximo período, o que acabou de acontecer no Equador, isso tende a se reproduzir em toda a América Latina. Por quê? Porque a base material para isso é a brutalidade dos ataques. Vocês estiveram avaliando, por exemplo, nessas últimas semanas, a questão das repos. O imperialismo norte-americano jogando rio de dinheiro para manter o sistema financeiro nos Estados Unidos sem quebrar. Só que isso foi transformado há 2 dias em injeções diretas de 60 bilhões por mês, que seria uma espécie de quantitative easing de novo. Ou seja, essa política tinha sido abandonada, ou tentado abandonar 2 anos atrás, porque as taxas de lucro
em cima dos high yields, que seriam os bônus extremamente, os títulos extremamente especulativos, que tinham perdido o lucro de 15% a 3%, e esse mercado cresce cada vez mais devido à volatilidade do mercado e à crise capitalista, à recessão, etc., eles não conseguiram isso. Isso é uma política totalmente errática. Ele sobe a taxa de juros, agora diminui, tira o apoio aos bancos, agora é obrigado a aumentar, e com isso ele se vê obrigado a apertar cada vez mais, principalmente as regiões onde eles controlam. Um aperto que aumenta. Equador é um exemplo, Uruguai é outro, Argentina, Brasil, etc. Porque ele está matando o cachorro a grito, porque isso em qualquer momento explode. E aí a questão da ação e reação. De uma parte você tem um aperto, da outra parte é impossível que não haja um levante popular e operário por conta da brutalidade dos ataques. Quando as pessoas começam a passar fome, elas se levantam. No caso do Equador, um dado, não sei se alguém falou, não vi, mas é assim, com o novo pacote, que agora foi retirado, o decreto 883, o salário para poder viver, uma família com 2 pessoas, teria que ser de $900. Só que o salário hoje no Equador é de $400. E aí como fazer? Entendeu? Que o problema não está resolvido. E o que o Moreno vai fazer com o apoio da direção da CONAE é procurar um outro mecanismo para fazer a mesma coisa, diminuindo talvez um pouco a pressão sobre os indígenas, mas vai ser a mesma coisa. E que, aqui mais uma observação, a política que o Rafael Correa aplicou na década passada, apesar de muito positiva em vários aspectos, ela tinha um grande problema. Ela não rompia com essas amarras dos norte-americanos. Por exemplo, a base do governo Correa, o que foi? Petróleo e mineração. Por isso que se chocou com os indígenas. Entendeu? É a base material. Como ele não rompeu com as grandes amarrações, claro que não é um negócio simples, não é qualquer um que vai romper. Com as amarrações com os Estados Unidos, o negócio vai apertando, 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 e quando ele sai, a dívida pública explode, e o próprio Lenin Moreno se vê com um abacaxi na mão, alguma coisa tinha que fazer, ele foi para a direita violentamente. Isso coloca que para o próximo período, tem um debate, que o próprio Duplo Expresso está colocando, acho que um debate muito pertinente, qual nacionalismo deve ser colocado, com quais tipos de amarrações com os Estados Unidos, um ponto em debate, em discussão, com qual tipo de mobilização popular, até que ponto dá para entrar no esquema, sendo que um esquema cada vez mais apertado, e o mesmo debate se repete em toda a América Latina. Lembrando que, assim rapidamente, o nacionalismo que nós temos que surge na América Latina e no mundo depois da Segunda Guerra Mundial tinha um nível. O nacionalismo de Abdel Nasser, no Egito, e o Egito era mais do que o Egito na época, era Egito, Síria, etc., tinha um grau de radicalismo. Muammar Gaddafi, ele adotou medidas ultra-radicais na época. Só que depois dos anos 80, por conta do problema econômico, ele é obrigado a começar a adotar uma série de medidas neoliberais. Ele, ou a família Assad na Síria, e assim sucessivamente. E isso acabou enfraquecendo esse regime. Na América Latina, acontece uma coisa parecida. Por exemplo, em 1952, acontece a primeira revolução operária na América Latina, que é a revolução na Bolívia, que isso é pouco falado. Essa revolução, encabeçada pelos mineiros bolivianos, que chegou a destruir o exército e a polícia. E houve uma dualidade de poder durante mais de um ano. E isso aí foi controlado pelo MNR, que é o Movimento Nacional Revolucionário da Bolívia, que é um movimento nacionalista, muito radical. Mas por quê? Por conta da radicalização das massas. E manobrando daqui, manobrando de lá, ele reconstruiu o exército e a polícia, que os trabalhadores só não conseguiram tomar o poder porque faltou uma direção, que é o mesmo problema que nós estamos tendo em todo lugar, o problema do Equador, etc, etc. E aí o nacionalismo vai avançando. Por exemplo, o governo que volta na Bolívia, de um general, que agora me fugiu o nome, em 1971, que convoca a Assembleia, chama Assembleia, é uma espécie de quase que soviet, conselhos,
não era Assembleia Nacional, sim, Assembleia Nacional, 1971, nacionalismo ultra radical. No Peru, mesma coisa, era um grau de nacionalismo. Só que depois do neoliberalismo, você tem um nacionalismo mais aguado, onde o mais radical que se produz aí é o Chávez. E, bom, foi até razoavelmente radical em certos aspectos. Evo Morales e Rafael Correa, menos radicais ainda. Agora, no próximo período, o problema é que, mantendo essas amarrações com os Estados Unidos, é impossível você falar em nacionalismo porque não há dinheiro, começa por aí. Não, é basicamente isso. Então, para terminar assim, próximo período, há grandes desafios. Nós vamos ver grandes levantes. É impossível que não os haja. Os dois lados jogam. De um lado, mesmo sem direção, você vai ter grandes levantes de trabalhadores. Do outro lado, você vai ter os norte-americanos querendo arrancar até a última gota de sangue para estabilizar a taxa de lucro e, de preferência, levando todo mundo para uma guerra mundial, de preferência, porque isso seria sensacional, ativaria o setor da economia que funciona. Além disso, militaria a sociedade. Quem pensar em fazer uma greve, um protesto, já iria parar na corte marcial. Então, seria ideal para controlar o regime. Só que, como o outro lado também joga, poderia gerar explosões, como vimos no Equador. Eles vão continuar avançando com o fascismo na Europa, os golpes militares na América Latina e outros lugares, e a tarefa colocada para os democratas, os revolucionários de todas as linhas, etc., é pensar nesse futuro, se agruparem para poder atuar nessas novas condições. Na nossa opinião, vocês são um ótimo exemplo dessa grande frente que precisa ser criada. Ou seja, com toda essa série de denúncias super importantes, o Duplo Expresso, nesse momento, do qual a gente está participando com o maior prazer, cumpre um papel honra fundamental. Nossa. Claro, nós precisamos fortalecer esse tipo de iniciativa. Nós precisamos, vamos pensar mais ou menos assim, como agrupar as tropas das quais a gente dispõe para poder atuar no próximo período e dar um pouco de orientação a isso tudo. Com certeza, lembrando que os golpes militares agora não são mais com tanque, polícia do exército, fuzil, nessa modalidade aí clandestina do Patriot Act Tabajara, usando o fantasma do terrorismo. Aliás, o Piero Leiner anotou na semana passada que talvez esteja aí a explicação para o Brasil ambicionar tanto se tornar membro preferencial, não, membro extra, como é que é? Sócio extra membro da OTAN, aquela palhaçada lá, que é justamente para justificar e dizer que agora, como estamos na OTAN, entre aspas, nós viramos alvo do terrorismo internacional e por isso precisamos ter forças antiterroristas, e a gente já viu o PL 1595 avançando sobre isso. Então tá tudo muito calculado. Bom, a gente chega aqui à transmissão do programa, não vai dar tempo de ler os superchats que chegaram aqui na sequência. A gente volta amanhã a partir das 7 da manhã. Até lá.